Bom, vamos lá então, pessoal, fazer o exemplo então 4.8, tá? Tá lá na página 124 também do livro do Alexander do Sático. Bom, já está aqui pra gente no Python, né? Determine o circuito equivalente de Thevenin do circuito mostrado na figura 4.27, que é esse circuito à esquerda que você está vendo. À esquerda dos terminais A e B, tá? Então nós temos ali os dois terminaizinhos, A e B, certo? E aí então a gente tem que calcular qual que seria o circuito equivalente de Thevenin para todo esse lado aqui, tá? Basicamente é isso aí. Em seguida, determine a corrente através de RL. Nesse caso seria a nossa carga. Lembra que a gente tinha visto agora há pouco no slide, né? Aquela questão da carga. Então esse RL seria a nossa resistência de carga, né? E aí nesse caso aqui ele trouxe para nós três valores: 6 ohms, 16 ohms e 36 ohms. Tudo bem? Então, primeiro de tudo é calcular, a gente deve calcular, né, qual que seria na verdade o meu circuito equivalente de Thevenin. E aí lembrando, né, circuito equivalente de Thevenin deve ser um circuito composto por uma fonte de tensão. Tanto faz aqui o sentido, tá? Mas necessariamente uma fonte de tensão em série com uma resistência. Depois que a gente encontrar essa tensão equivalente aqui, que é o nosso VTH, e também o nosso RTH, que é a resistência equivalente de Thevenin, entre os terminais A e B, aí fica fácil de calcular, né, qual que seria a nossa corrente em cima da carga. Por quê? Porque uma vez que a gente tem as resistências, né, tendo a tensão ali e também a resistência de Thevenin, eu consigo facilmente calcular qual que seria a minha corrente, tá? Então, o nosso grande problema ali está em determinar a corrente do meu circuito, a corrente não, mas a tensão VTH e também a resistência RTH, tá bom? Bom, e olha só que interessante, a gente pode obter esse equivalente de Thevenin analisando ali o nosso circuito, né? Basicamente fazendo aquela transformação de fontes que eu havia comentado com vocês, né? Então, nesse caso, se a gente fizer uma sucessão ali de várias, né, sucessões de transformações, eu consigo, na verdade, chegar nesse equivalente de Thevenin, tá? Então, olha só que interessante. Se a gente pegar aquela primeira parte do meu circuito, ó, eu tenho uma fonte de tensão em série com uma resistência. Isso aqui pode ser convertido em quê? Em uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, né? Então seria justamente isso aqui, ó. Uma fonte de corrente. Qual que é o sentido dessa fonte de corrente? Como eu sei que a minha fonte de tensão tem um sinal positivo nesse sentido aqui, né? Então eu posso dizer então que a corrente saindo dessa fonte, ela assume esse sentido aqui. Então seria o sentido da minha fonte de corrente. E aqui eu teria a minha resistência em paralelo, certo? Bom, se você lembra lá, qual que seria então o valor da minha fonte de corrente? É a tensão pela resistência, lei de Ohm. 32 dividido por 4 dá 8. Então seria uma fonte de 8 amperes. E qual que é o valor da minha resistência? 4 ohms. Tá? Não muda. Sempre é o mesmo valor ali da série, né? Em paralelo com essa fonte de 4, com essa resistência de 4 ohms, eu vou ter uma outra resistência aqui, que nesse caso vai ter qual valor? 12 ohms. Certo? E aqui também eu tenho uma fonte de corrente. Olha só, lembra lá que a gente tinha visto naquele exercício? Quando eu tenho fontes de corrente em paralelo, eu posso aplicar uma soma algébrica aqui, né? Nesse caso, essa fonte, então, ela tem 2 amperes. Certo? E aqui, ó, a resistência de 1 ohm. Olha só que interessante, né? Lembrando que aqui é o nosso terminal A e aqui vai ser o nosso terminal B. Beleza? E quando a gente está querendo encontrar o equivalente de Thevenin, a gente não considera a carga, tá? Tome bastante cuidado com isso. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai desprezar o efeito da carga, tá bom? Só depois, né, que a gente vai precisar utilizar aqueles valores ali para poder calcular qual que vai ser a corrente, né?
Bom, mas olha só que bacana agora que ficou pra gente o circuito, né? Eu tenho duas resistências agora aqui em paralelo, certo? E também tem as minhas fontes aqui de corrente em paralelo. Eu consigo chegar aqui em um equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, né? Fica bem fácil de chegar nisso aqui. Então, se a gente fizer aqui, ó, qual que seria então a minha fonte aqui de corrente equivalente? Como as duas fontes elas estão apontando para cima, eu posso dizer que a resultante também vai ser para cima, né? Então, nesse caso, 8 mais 2, 10. Então, portanto, essa fonte de corrente aqui, ó, ela vai ter 10 amperes. E no caso da resistência, posso utilizar aquela equaçãozinha, né, que a gente tinha visto, né? Como eu tenho duas resistências em paralelo, eu multiplico o numerador, multiplico o valor delas e divido pela soma desses dois valores, né? Então, vamos fazer direto aqui comigo. 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12, isso resulta para a gente em 3 ohms. Então tá aqui, ó. Então essa resistência aqui equivalente, ela vai assumir para a gente um valor de 3 ohms. Ali, ó, 3 ohms para nós, ok? Não podemos esquecer que existe ali para a gente, ó, a nossa resistência de 1 ohm. Essa resistência não pode ser desprezada, tá? O que eu vou ter que fazer agora então para poder incluir aquela resistência ali de 1 ohm na minha análise? Eu preciso fazer uma nova transformação. Então esse paralelo aqui dessa fonte de corrente com essa resistência de 3 ohms, a gente vai transformar agora uma fonte de tensão em série com uma resistência, né? Então vamos novamente aqui, ó. Até fazer aqui uma cor em azul, tá? Então nesse caso aqui nosso, nós teremos uma fonte de tensão com o sentido da polaridade nesse sentido, né? Porque vai de encontro com o sentido da corrente, da nossa fonte de corrente. Eu sei que essa resistência aqui é a mesma resistência do equivalente ali do paralelo, né? Da fonte de corrente com 3 ohms. Então, aqui também vale 3 ohms. E qual que é o valor dessa minha fonte? Lei de Ohm novamente, resistência vezes corrente. Então, nesse caso, seria 30 volts. Aí, ó. Tá aí. Só que isso aqui ainda não é o equivalente. A gente está fazendo isso por quê? Porque a gente deseja incluir essa resistência aqui de 1 ohm no nosso circuito equivalente de TVNAM. Então tá aqui, ó. Aqui é o nosso terminal A e aqui é o nosso terminalzinho B, certo? E aí então nesse caso aqui, como eu tenho duas resistências em série, né, ó, eu posso calcular então a resistência equivalente. Vocês estão conseguindo enxergar esse circuito, o nosso circuito equivalente de TVNAM? Então é isso. Basicamente, então, a nossa tensão de TVNAM vai ser basicamente o quê? Vai ser o valor da resistência. Aliás, tensão nesse caso é 30 volts, né? Então tá aqui, ó, 30 volts. E a nossa resistência de TVNAM é justamente a soma das duas resistências ali, ó. Que seria então o quê? 4 ohms. Então tá aí. 4 ohms. Então, isso aqui seria então os valores do nosso circuito de TV. Tudo bem? Vou pegar a borrachinha aqui e apagar, né? Ficou meio mal feito aqui, né? Aí. Beleza? Então é isso. Basicamente, então, a nossa tensão de TVNAM é 30 volts e a resistência de 4 ohms, tá? Bom, agora, só que ele pede também a questão da corrente, né? Considerando agora a resistência de carga de 6, 16 e 36. Se eu coloco essas resistências aí, vocês concordam comigo que a resistência equivalente do circuito vai ser a soma, né? Da resistência de TVNAM mais a resistência de carga, né? Vamos então fazer o seguinte, ó. Vamos colocar então aqui, colocar letra A, letra B e letra C, porque daí a gente trabalha com as cargas ali de maneira separada, tá? Então eu sei que a corrente total do circuito sempre vai ser o quê? Vai ser o valor da tensão de TVNAM. Quando a gente inclui a carga aqui, ó,
Qual que é a resistência total do meu circuito? É justamente a soma, né, do R de Thevenin mais a L de carga, né? Então tá aqui. Então seria a soma de R de Thevenin mais a resistência de carga. Então, a letra A ali, vamos considerar então que seja a nossa resistência de 6 ohms, ok? Então, nesse caso, então, aqui a nossa corrente vai ser o quê? 30 volts dividido pela soma das duas resistências. Então, seria 4 mais 6, né? Isso que ele falou para nós ali, né? Que a resistência de carga é 6. Então, 4 mais 6 vai dar 10. 30 dividido por 10 vai dar uma corrente de 3 amperes. Ok? Então, isso aqui seria a nossa primeira corrente aí. Opa, calma aí, fiz cagada aqui. Olha lá. Então, aqui vai ser 3 amperes. Tá. Se a gente utilizar a mesma ideia, né? A letra B, vamos considerar que a nossa resistência de carga seja agora 16, então seria 16 mais 4, né? 16 mais 4 resulta em 20. 30 dividido por 20, quanto que vai dar isso? 30 dividido por 20, 1,5 ampere. Metade, né? Do que a gente tinha na nossa letra A ali. Então tá ali. Já fiz direto aqui, tá? Mas no caderno de você, aí você coloca aí 30 dividido por, nesse caso aí, 16 mais 4, né? Que seria 20. E por fim, a letra C. A letra C seria 4 mais 36. 4 mais 36, 40. 30 dividido por 40 vai dar 0,75. Então tá aqui, ó. Então para a letra C nós teremos uma corrente de 0,75 amperes. Ok? Então é isso aí. Então todo aquele nosso circuito ali inicial, ele pode ser representado por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Olha só que interessante. Isso é a conclusão do exercício, né? Todo aquele circuito que nós estávamos vendo ali inicialmente, tudo que está do lado esquerdo dos terminais A e B pode ser representado por uma fonte de tensão em série com uma resistência, tá? E aí, então, por que geralmente isso é feito? Para facilitar, na verdade, as nossas contas ali, levando em consideração uma carga. Porque daí eu posso representar tudo que está ali por meio de uma fonte de tensão em série com a resistência, né? E calcular qual que é o efeito, né, da corrente que vai estar em cima da minha carga ali, considerando aquele equivalente, tá? Então, basicamente seria isso aí. Tudo bem? Bom, então finalizamos esse exercício. Vamos voltar agora para a aula para a gente ver o nosso último tema, né? Que seria o equivalente de Norton. Já nós voltamos.